Ei, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tô sentada aqui. Mãe, deixa eu te Oi, né, mostrar o Lucas? jogo que eu mais gosto. O jogo que você mais Esse, gosta? esse, isto, Ah, senta aí pra você jogar então, mãe. Egg. Ele funciona sem internet? Funciona? Mas dá conta? Mais na conta? Uhum. Então a gente Acabou. tava pensando aqui sobre a questão do submarino lá. Que as pessoas entraram e morreram, né? Por uma falsa promessa e uma segurança naquilo que eles estavam vendo, colocaram o coração ali com toda a força e, e essas pessoas foram a óbito. Famílias estão chorando neste momento, às vezes a gente nem pensa neles, né? Mas famílias estão chorando, lamentando a morte de seus entes queridos. Algumas empresas perderam aí os seus empresários, que eram todos homens, né, a maioria ali homens empresários. E a gente pensa, né, qual o objetivo, né, da busca do prazer, né? Já não tem mais nada que satisfaz a alma daquelas pessoas, elas procuram mergulhar numa cabine com pouco oxigênio e ir não sei quantos metros para ver um museu no fundo do oceano. Para ver um museu. É nada contra os museus não, mas foram ver destroços de um navio. Sendo que com o dinheiro que eles têm, eles podiam fazer até uma réplica desse navio e colocar lá no mar. Qual tem sido a nossa ambição na vida? O que faz a gente procurar o quê? E eu pensando aqui também a questão do ego, a questão de até, eu digo assim, algumas igrejas que às vezes têm uma boa oratória, uma boa venda naquilo que estão fazendo, um conteúdo uau, porque quem é bom de venda, ele tem sempre um conteúdo uau ali para te oferecer, te dizer que vai funcionar e que você está debaixo da autoridade e que isso e que aquilo. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da autoridade espiritual, que Jesus é o cabeça da igreja e acima de Jesus não tem outro. É você e Jesus, não tem o seu pastor ali no meio. O seu pastor é seu servo, servo da igreja. E às vezes esses homens se colocam acima de tudo e de todos e te vendem ali um submarino que vai te levar à morte. É uma lábia muito boa, uma oratória muito boa, uma convicção muito boa, uma propaganda extraordinária daquilo que não funciona, daquilo que não é evangelho. O evangelho é pela graça de Deus, pela graça. Baixa o volume aí, meu bem. Ai, obrigado. É pela graça. Não tem como a gente fugir dessa realidade. O evangelho de Cristo, ele é de graça pela graça. Não tem como fugir dessa realidade. Ah, mas o meu pastor falou e que se eu fizer a campanha de 10 pulos, a campanha de 7 semanas, a campanha disso e daquilo, Deus pode até te atender por uma questão de fé, sua fé.
mas são submarinos fadados ao fracasso. Quantas pessoas que você conhece? Eu conheço muitas. Quantas pessoas você conhece? Digita para mim aqui, se você tem coragem de escrever a sua história ou a história de alguém. Quantas pessoas nós conhecemos e que foram e vão em campanhas e que na verdade elas não têm firmeza na fé. Elas são como uma árvore sem raiz, né? Nós temos, num dos meus livros, eu tenho uma metáfora lá da samambaia e do cedro. A samambaia rapidamente ela se espalha, ela está por ali. Rapidamente as suas folhas estão verdes, como uma erva daninha. Todo mundo quer, todo mundo gosta, enche o lugar, enche o ambiente. A campanha de oração aqui teve 300 pessoas, ficamos abarrotados, porque todo mundo queria o CPF revelado. Todo mundo queria uma palavra de Deus dizendo que viu Satanás na sua porta. Vou contar uma historinha para vocês daqui a pouco sobre Satanás na porta. E de repente essas pessoas atraem para si esse tipo de pessoa samambaia, que não tem raiz nenhuma no evangelho. São pessoas que vão para a igreja e se emocionam e dizem, vamos batizar, e ela pula na água e batiza. 1, 2, 3, 4 vezes no ano elas se batizam. Mas não teve a lavagem do Espírito pela água, que é a palavra de Deus, não passou por um discipulado. Ninguém a discipulou, mas essas igrejas gostam de dizer, batizamos 60 pessoas. Quantas pessoas vocês discipulam por ano? Quantas pessoas realmente transformaram o casamento delas? Quantas pessoas realmente estão gerando frutos de verdade? Quantas pessoas tiveram as suas vidas mudadas e transformadas pelo Evangelho? Quantas pessoas vão vestir a camisa de Cristo e não a camisa do Evangelho, a camisa da igreja, da placa? Quantas pessoas? E por outro lado tem o cedro ele cresce devagar, demora anos e anos para um cedro ser uma árvore adulta, mas ele passa pelo processo de aprofundar suas raízes e lá no fundo buscar água, não depender mais dos chuviscos. A samambaia, se não chover, ela seca. Quem conhece aí a samambaia na roça, ela seca de uma hora para outra. O cedro não, ela busca água lá embaixo com as suas raízes. Uma árvore plantada, aprofundada as suas raízes, ele gera frutos na estação própria, ou várias vezes no ano. Várias vezes no ano ele gera os seus frutos. Eu estava no mercado brasileiro, aqui nos Estados Unidos, essa semana. Fui buscar rapadura para fazer uma broa de rapadura, que eu gosto. Eu sou mineira, eu gosto dessas coisas. Aí fui buscar uma rapadura lá no mercado brasileiro para fazer a tal da broa da rapadura. Aí, comendo uva aqui. Nessa história de buscar rapadura, fiquei procurando lá onde estava a rapadura. Eu precisava de um trigo também. Estou procurando ali no mercado. E tinha 3 pessoas que estavam estocando lá, brasileiros que trabalhavam lá. Eles estavam estocando. E esses 3 brasileiros estavam falando de experiências espirituais na igreja com revelação. Eu parei um pouco do outro lado. Fiquei ouvindo que fim vai dar essa história. E ali eles começaram. Minha mãe foi na igreja e disseram para ela
Tem um demônio, eu vejo um demônio na porta da sua casa. Toda hora que você sobe na moto com seu filho, esse demônio vai junto com vocês, está tentando matar vocês, enfim. Eu fiquei olhando aquilo. Não falou um minuto de Cristo. O que essas meninas estão fazendo da vida? Estão buscando a Cristo por medo de Satanás, que está na porta? Mas a Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor, porque ao nosso redor tem os anjos de Deus nos guardando. Se não fosse assim, Jesus já não tinha avisado. Nós temos os anjos de Deus e dentro de nós temos o Espírito Santo. Quem é Satanás? Para ficar na nossa porta, batendo ponto na nossa porta. Mas essas pessoas que trazem esse tipo de revelação catastrófica, colocam medo nas pessoas. As meninas estavam ali aterrorizadas, porque a gente não está indo na igreja, tipo, tem medo dessas coisas. E o Satanás, cadê a irmãzinha que não vai expulsar o Satanás para nós? Eu ia falar alguma coisa com elas, acabei não falando. Até passei perto e perguntei se cadê o leite. Aí ela falou, o leite tá aqui. Mas acabei não falando para elas. Vou ter outra oportunidade quando eu voltar lá. Eu sei que eu vou ver elas lá trabalhando. Vou ter a chance de conversar com elas como anda a vida espiritual delas aqui nos Estados Unidos, né? Falar para elas que tem muita igreja brasileira bacana aqui, que elas podem servir a Deus sem medo, servir a Deus sem medo. Que complicado isso, né? Mas é isso. Em que submarino aí a gente está entrando, né? Qual é o papo que a gente está caindo? O que as pessoas têm vendido para nós é o evangelho da graça? Ou é um evangelho do toma lá da cá? Deus precisa que você dê o primeiro passo para que ele abra as portas do céu, ou você acredita que ele já deu o primeiro passo lá na cruz do Calvário? Você é o crente que pede para Deus confirmação? Ou você é o crente que já tem dentro de você, a confirmação do Espírito Santo de Deus, intercedendo por você com gemidos inexprimíveis? Quem é que está guiando aí a sua mente? Quem é que está fazendo os seus pensamentos aí, buscando revelação, buscando isso, buscando aquilo? Busque ao Espírito Santo de Deus. Eu estou no momento aqui, sentada aqui fora, tranquila, comendo uma uva aqui, ó. Tô aqui, ó, sentadinha na porta da minha casa. Não tenho que tá falando muita coisa para vocês. Vocês são pessoas adultas, pessoas cristãs. Irmão, você vai perder seguidores falando essas coisas. Ore, peça a Deus a direção da sua vida, amadureça. Se você tem buscado esse tipo de profetada, você é contra a profecia? Não. Você que é profeta de Deus aí, ajoelha, ore pela minha vida, estou precisando demais da direção, da resposta de Deus. Mas não preciso de confirmação. E molho o velo de lã, Jesus. Não, outro dia deixa o velo seco, Jesus. Não. Jesus já fez muito mais por nós.
E se Ele quiser falar, se Ele quiser direcionar, amém. Se não quiser... O apóstolo Paulo diz, né? O viver é Cristo, o morrer é lucro. O que estamos esperando para viver uma vida cheia dos frutos do Espírito Santo de Deus? Estamos esperando a confirmação, estamos esperando a irmã do reteté dizer para nós, sai dessa vida. Jesus já diz para nós todos os dias, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Já tem alívio em Deus. E depois que eu chegar em Deus, conserto, muda de vida, santidade. É um processo. Confessar a Cristo com a nossa boca. Arrepender dos nossos pecados a partir do momento que nós somos justificados por Ele. Nossos pecados são perdoados. E aí vem o processo da santificação. E de redenção, santificação, processo, nós estamos caminhando nele. E depois, por último, a glorificação. Você sabia que tem esses processos todos aí? Alguma coisa no meu canal aí fala sobre isso, esses processos. A salvação é tudo completo, é um pacote completo. Ele sara a nossa mente, sara, Deus, o meu corpo, sara os meus relacionamentos. Quem são as 5 pessoas que estão próximas de você? Essas 5 pessoas que são as mais íntimas que você tem hoje, anota aí, dá uma olhada. Elas são a sua cara, elas são as referências de quem você também é. Os nossos amigos dizem muito sobre nós. E essas pessoas nos influenciam direta e indiretamente. Não vamos entrar em submarinos furados. Vamos entrar na graça, mergulhar fundo na presença do Espírito Santo de Deus. Entra no seu quarto, fecha a tua porta, em secreto você fala com o Pai. E o Pai te ouve, te responde. Ah, mas eu preciso ouvir Deus falando. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antes falou Deus através dos profetas antigamente, mas hoje Ele fala através do Filho. Está lá, Hebreus 1. Ele fala hoje através do Filho. Toda a palavra que nós temos que ouvir já está escrita nos evangelhos. É o Filho. É o Logos de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1. Cheio de graça e de verdade, tabernaculou entre nós a palavra que cria o universo, o próprio Cristo. Aqui, ó, dentro de nós. Que venha a sua glória, o seu poder, porque nós só carregamos esse peso dessa glória em nós, mas a glória é dele, a honra é dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Todo principado e potestade está sobre o domínio dos seus pés. Leia Efésios, para você entender sobre principados e potestades. Não tenha medo do demônio na porta da sua casa. Tenha medo de não servir a Deus de fato e de verdade. Tenha medo de não servir a Deus de fato e de verdade. Porque um dia nós daremos conta, lá na glória. Estaremos com o Pai, com Jesus, é só isso que importa. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Dá tchau pro povo aí, Lucas. Tchau. 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 Ixi. É cruzeirense, é? O que é o cruzeirense? Aqui. Ih, é cruzeirense. O que é? Cruzeirense, é quem torce pro Cruzeiro. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus.